CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, desencarnados, todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos nesta quarta-feira ensolarada. Que Jesus nos envie a luz, a paz, a tranquilidade e a harmonia. É sempre uma satisfação muito grande. Já realizamos hoje a primeira reunião pública às 10 horas, estamos realizando agora às 15 e ainda teremos a reunião pública das 19 horas. Juntamente à reunião pública, nós estamos realizando o passe de cura, tanto às 10 horas da manhã, como agora às 15 horas e como será também às 19 horas. É sempre uma grande satisfação poder estar nessa casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, porque é uma casa de estudo. Nós fazemos aqui o estudo do Pentateuco, né, que é a doutrina espírita, a codificação de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e tantas outras obras de André Luiz, Dona Ivone, enfim. E o estudo, ele acontece às segundas, terças, quartas, quintas, reservado apenas às sextas-feiras para o trabalho interno, sábado e domingo. As reuniões públicas, elas acontecem às quartas-feiras, nos horários que eu já mencionei, 10, 15 e 19 horas, e aos sábados, no horário das 10 e às 17 horas. Sendo que aos sábados é realizado também a obra social de Antônio de Aquino, que nós convidamos a todos aqueles que ainda não conheçam, que possam vir conhecer. É simplesmente sensacional. Atendemos algumas centenas de famílias em que chegam aqui por volta de 7h30, 8 horas, inicia-se a obra social, com todos tomando seu café da manhã, as crianças seguindo para as salas de evangelização, e ao meio-dia é feito, então, a refeição, o almoço de absolutamente todos, não apenas aqueles que estão sendo assistidos, mas também aqueles que estão assistindo. Todos nós participamos dessa mesma festa, dessa mesma alegria, dessa mesma refeição. Então, convidamos a todos a vir comparecer. Nós ainda temos algumas bolsinhas de Natal, que significa apadrinhar uma criança, né? Quando todos nós chegamos ao final do ano, com a comemoração de Natal, nós realizamos em nossos lares a festa de Natal, trocas de presentes, né? E muitas famílias não têm essa oportunidade. Muitas crianças, apesar de escreverem a sua cartinha para Papai Noel, acaba não recebendo. Então, apadrinhar uma criança é sempre muito gratificante, não apenas para nós que estamos proporcionando, como para as crianças que estão sendo proporcionadas a essa felicidade. Então, após a reunião pública na livraria, as pessoas podem adquirir essas bolsinhas. Nós tivemos aqui, no dia 2, uma reunião pública sobre finados. Foi simplesmente espetacular. A casa ficou lotada. E nós teremos, no dia 12 agora de novembro, no domingo, também no horário de 9 ao meio-dia, o 4º encontro com Jesus, né? O papel de Jesus na Terra. Então, que sejam todos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Temos absoluta certeza que será um domingo de muita gratidão que nós sentiremos
pela espiritualidade que se faz presente nesta casa, pela luz que o nosso Mestre Jesus nos transmite e pela bênção do nosso Pai. Então, sejam todos convidados, sejam todos muito bem-vindos. O estudo de hoje, a nossa palestra será feita pela nossa querida irmã, amiga, trabalhadora da casa, a Dália, que sempre nos traz com muito carinho o estudo. Na hora do passe, quem vai fazer a sustentação, também o nosso querido irmão, trabalhador da casa, o Léo. O estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3. E a abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 139, que nós vamos, então, fazer a leitura, que nos diz, por amor. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. João 12:40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem as aves, não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com o Pai, com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais, ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas deste mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: não terei acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia que nos dá a oportunidade da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela sua bênção, pela sua luz, pelos seus ensinamentos. Muito obrigado ao Altivo Panfiro, diretor espiritual desta casa, e a toda a falange espiritual que se fazem aqui presente, nos harmonizando, nos tranquilizando. Dona Ivone, Doutor Erma, Doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Antônio de Aquino. Obrigado a todos aqueles que fazem do nosso CEAP um centro espírita de paz, de amor,
de harmonia e que nós amamos a cada dia que aqui entramos. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, no item 3. O capítulo 17 fala sedes perfeitos. E o item, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Assim, são 15 horas, passo a palavra à nossa querida Dália. Que Jesus lhe abençoe. Obrigada. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos companheiros internautas. Que possamos hoje refletir um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus. O Evangelho de amor, o Evangelho de luz. E hoje o capítulo, como o nosso Carlos falou, é o capítulo 17, Sede perfeitos, e o item 3 que vai falar sobre o homem de bem. Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Confúcio. Quando vires um homem bom, imita-o. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E a gente faz essa pergunta e ninguém vai responder. Vamos pensar mentalmente na pergunta que a gente vai fazer. Porque o homem de bem, quando ele fala homem, ele não está falando de homem do sexo masculino. Ele está se referindo à humanidade. E a gente pergunta assim: eu me considero um homem de bem? A gente vai se responder a si mesmo. Eu me considero um homem de bem? O que a gente hoje mais escuta no dia a dia? As pessoas se queixando, não é? Falando que ser bom não é nada bom. Que ser bom não traz nenhum benefício. Se a gente começar a examinar, a gente passa até por tolo. E ainda dizem mais, o homem bom, o homem honesto, é um sinônimo de tolo. O mundo é dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem às escondidas com terceiras intenções. Ainda são aplaudidos, esses homens. Mas vamos olhar com um olhar espiritual, porque nós somos filhos de Deus. Deus é a bondade suprema. Se eu olhar pelo lado espiritual e me sentir filho de Deus, que é toda a bondade, eu vou refletir e analisar
que a essência da bondade, que a essência do bem está em mim. Então, nós somos bons. Nós todos somos bons, porque todos nós somos filhos de Deus. Isso é para a gente refletir. A gente poderia trazer várias pessoas somente dentro da doutrina espírita que já caminharam no homem de bom, homem de bem. Eu tenho um amigo muito querido que ele fala assim para mim: Dália, o que me prendeu à doutrina espírita foi quando eu li no Evangelho o homem de bem. Ele diz para mim que diariamente ele se esforça para colocar um grãozinho de areia para se tornar um homem de bem. Madre Teresa de Calcutá não era espírita. Léo, pede para ligar o ar para mim. Madre Teresa de Calcutá não era espírita, ela era católica. José Martins Fontes, que poucas pessoas conhecem, também não era espírita, mas ele era um homem de bem. Ele era tão apegado ao bem que ele fez um poema sobre como é bom ser bom. Ele era um médico, a religião dele eu não sei, pouco importa, isso pouco importa. Médico renomado e um dos maiores poetas da língua portuguesa, simples, acolhedor e filantrópico. Ele é até hoje venerado pelo povo da Baixada Santista, onde chegou a ser comparado ao sol da região. A gente conhece José Martins Ferreira Pontes? Como tem homens de bem anônimos fazendo o bem. Mas normalmente as pessoas exaltam mais o mal. Quem passa pela conhecida rua Martins Fontes, no centro da cidade de São Paulo, geralmente não tem a menor ideia de quem é a pessoa que dá o nome à via. É uma pena, pois José Martins Fontes é um personagem bastante interessante, que marcou a história do estado de São Paulo na medicina e na poesia. Porque a gente olha, quando a gente lê essa relação, né, esses atributos do homem de bem, a gente pensa assim: isso aí é para um super-herói, mas não é. É para qualquer um de nós que queira, como esse amigo meu diz, botar um grãozinho diariamente para se tornar um homem de bem. José Martins Fontes é um personagem bastante interessante, que marcou a história do estado de São Paulo na medicina e na poesia, tendo sido homenageado ainda com o nome de escolas, livrarias e além de outras ruas. Médico renomado e reverenciado, Martins Fontes foi também um grande e reconhecido poeta brasileiro. Para ele, as duas atividades se completavam. Na medicina, destacou-se como conferencista humanista e especialista no tratamento da tuberculose.
Sua obra é volumosa, chegando a mais de 70 títulos publicados em poesia, prosa e literatura científica. É patrono da Academia Paulista de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Santos e da Academia de Medicina de São Paulo. Martins Fontes nasceu em 23 de junho de 1884. Ele tinha uma habilidade desde cedo para as artes. Iniciou o estudo na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro em 1901. Olha que interessante. Durante o período de estudante, trabalhou em alguns jornais cariocas. Também foi interno da Santa Casa Carioca e auxiliou Oswaldo Cruz na campanha de saneamento do Rio de Janeiro. Empenhou-se junto com Oswaldo Cruz na defesa sanitária da cidade de Santos. Durante uma epidemia de gripe em 1918, desdobrava-se para socorrer os bairros mais precários. Dedicava também alguns dias da semana para atender pessoas que não tinham condição financeira de pagar pelas consultas. A partir de 1929, tornou-se correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Olha o poema que ele escreve para todos nós. Como é bom ser bom. José Martins Fontes. Tu, que vês tudo pelo coração, que perdoas e esqueces facilmente, e és para todos sempre complacente, bendito sejas, venturoso irmão. Possuis a graça como inspiração, amas, divides, dás, vives contente, e a bondade que espalhas não se sente. Tão natural é a tua compaixão. Como o pássaro tem maviosidade, tua voz a cantar no mesmo tom, alivia e consola. E assim, tal qual a flor contém o dom de concentrar no aroma a suavidade, da mesma forma tu nascestes para o bem. Isso é um homem de bem. Anônimo. Poucas pessoas, talvez, eu conheci esse homem ontem. Talvez poucas pessoas o conheçam, estudando sobre homem de bem. Por acaso eu o conheci. E agora ele fica íntimo meu e de todos vocês que o acabaram de conhecer. Então, a gente não precisa de grandes coisas para ser um homem de bem. No Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta aos espíritos: através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito à hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Era isso que esse Senhor conhecia e praticava, como a irmã Dulce, como o nosso Chico,
como o nosso doutor Bezerra de Menezes e vários outros, como o Gandhi. Gandhi não era espírita. Porque Kardec perguntou aos espíritos, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Eles falaram, não, ela será o futuro da religião. A gente lembra do bom samaritano. Qual era a religião do bom samaritano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Passaram vários religiosos por lá e nenhum se dispôs a ajudar aquele irmão de caminhada que estava caído. Então eu preciso ser espírita? Mas qual é o benefício de eu ser espírita? Para melhor compreender e praticar o homem de bem. A doutrina espírita nos traz muitos subsídios para que a gente possa buscar informações para nos tornarmos pessoas melhores. Então, a gente não pode mais dizer assim, né, Léo? Eu não sabia, tia Dália. O Léo sabe desde pequeno, não é? Por quê? Porque a doutrina espírita traz esses subsídios para nós. Sabe, são elementos de várias formas, para que a gente possa ir amontoando, buscando um grãozinho daquele elemento, buscando um outro do outro, e criando esse homem de bem. E essa fala de Kardec é belíssima. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E aonde é que está escrita essa lei? Onde está escrita essa lei de justiça, amor e caridade? Os Espíritos nos informam, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que tudo isso está escrito na nossa consciência. Porque nós somos filhos de Deus. E todos esses atributos dele, do Pai, nós temos o DNA, vamos dizer assim que é mais fácil. Nós temos o DNA divino. Se nós temos o DNA divino, nós somos bons desde que fomos criados. E ele continua e diz assim, se ele interrogar a sua consciência, está lá na 621, a consciência. Mas tem uma pergunta, se ele interrogar. A 919, ela é fantástica. Ela fala assim, conhecimento de si mesmo. Porque para que eu possa me interrogar e as respostas chegarem de acordo com o que eu necessito, eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, vai vir a resposta e eu não vou entendê-la. E na 919 diz assim para nós, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Lembra que lá no início eu falei que as pessoas reclamam, não vou mais fazer nada por ninguém. Qual a vantagem que tem de eu ser bom? Tem vantagem? Se tiver, eu quero. A grande maioria fala isso aí para fora. Quando você diz assim, que nem o Carlos falou assim, nós chegamos aqui às 8 horas da manhã de sábado, podendo estar com a família, não é? Mas a gente vem para cá por quê? Porque a gente vem encontrar com a outra família. Mas você deixa a sua família, você é muito tolo.
eu não deixaria. E ele fala, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele vem nessa questão, né? Também dizendo para nós, é uma questão belíssima também que tem no Livro dos Espíritos, que a gente junta com esse item do capítulo 17. Ele fala, fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava a minha consciência. Olha o que Kardec fala aqui para nós. Se ele interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei e não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Isso aqui é uma questão de disciplina, porque essa pergunta do Livro dos Espíritos é de Santo Agostinho, né? É uma questão, aí ele está nos dando uma receita. E Kardec também, junto com Santo Agostinho. Isso aqui é uma questão de disciplina. Ele fala, eu vou voltar. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga, lembra que eu li aqui para vocês? A sua consciência, olha a disciplina sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Isso não é uma questão de disciplina? Todo dia, ao deitar, Santo Agostinho fazia isso. Ele se perguntava, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer? Eu fui útil ao próximo? Eu fiz ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse comigo? Isso realmente é uma questão de disciplina nossa, para que nós possamos nos habituar e nos conhecer. Porque só através do autoconhecimento é que nós poderemos nos tornar um homem de bem. E nós temos, como eu já falei, várias ferramentas dentro da doutrina espírita para que isso possamos fazer. E ele fala aqui, tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. Nesses 3 parágrafos, Kardec está nos ensinando a nos ligarmos à divindade, a nos ligarmos ao divino,
Porque quando a gente tem fé em Deus, quando a gente tem fé no futuro, a gente vai entender as vicissitudes que a vida nos apresenta. E essas vicissitudes da vida, muitas e muitas vezes, foram escolhas nossas. Mas se a gente fizer essa ligação com o Pai, tudo fica mais leve. A gente vê tantas pessoas sofrendo. Agora mesmo tem uma amiga minha que ela está com suspeita de estar com câncer. Aí ela me ligou, falou para mim: Dália, como o marido dela, ele é muito ligado, ele gosta muito de mim. Ele falou: como o meu esposo gosta muito de você, ele muito lhe ouve, ligue para ele, por favor, porque ele caiu em desespero por conta do resultado do exame. Agora, ele, olha o que ela me falou, eu quase botei minha cabeça debaixo da mesa quando ela falou isso. Ela falou assim: ele estuda a doutrina espírita, estuda mesmo, trabalha na cura e está desesperado com uma suspeita de eu estar com câncer. Eu estou tranquila. O que tiver que acontecer, eu vou caminhar com ele, com esse acontecimento. Olha só isso que a gente fala, porque não é porque a gente está dentro da casa espírita que a gente tem fé em Deus. Não é porque a gente está na casa espírita que a gente tem fé no futuro. Não é porque a gente está na casa espírita que a gente sabe lidar com as vicissitudes da vida. Esse homem não era espírita. O samaritano não era espírita. É confiar. É eu ter a certeza, porque a gente muitas vezes não tem a certeza que nós somos filhos de Deus. Se eu tenho a certeza que eu sou filha de Deus, eu vou fazer essa religação com Ele diariamente e eu vou entender que um Pai amoroso, bom e generoso não me faria mal algum. Porque Deus não, de jeito nenhum, não castiga. Deus não nos dá penalidades. As leis de Deus, que foram criadas por Ele, é que são leis educativas. Não é a lei de ação e reação? Eu estou dentro de uma lei, e essa lei vai me educar. E Kardec continua e diz para nós assim: o homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para eu me amar, para eu ser caridoso com o próximo, eu necessito aprender a ser comigo mesmo. Se eu não tenho benevolência comigo, se eu não sou indulgente comigo, se eu não me perdoo, como é que eu vou fazer com o próximo? Eu não sei fazer. A minha avó dizia assim: para mandares alguém fazer alguma coisa, tens que saber fazê-lo. Ela dizia isso para mim. É isso aqui, ó. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Olha o poema desse homem. Como é bom ser bom. Uma ocasião, eu estava numa casa espírita, eu também estava fazendo um estudo, estava dando uma palestra. E a presidente de lá,
ela no final, como no Leon Denis, ela trazia uma mensagem do plano espiritual. E eis que a Sheila vem e fala sobre o bem. E no final ela diz assim mesmo, como esse Senhor: como é bom ser bom, meus filhos. Como a gente sente uma alegria, não é? Quando a gente é bom, a gente sente uma alegria. Quando a gente divide com o outro, a gente sente uma alegria. O que adianta eu estar morando num palácio ou numa mansão, com vários serviçais, uma mesa toda bem posta, e eu sentar à mesa sozinho? Isso é alegria? Não é. Isso é tristeza. E ele continua e diz assim: faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. É isso que eu falei lá no início. Tem pessoas que dizem: eu não vou mais fazer o bem. Qual a vantagem que eu levo nisso? Eles não veem pelo lado espiritual, não é? Eles ainda só veem pelo lado material. Eles só veem ainda pelas funções do mundo. A esperança o bem ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. A gente faz isso. A gente retribui o mal com o bem. Isso é uma coisa, por isso que a gente tem que se analisar, como Santo Agostinho fala e como Kardec falou para nós, interrogar a nossa consciência diariamente. Como é que é isso? Eu retribuo o mal com o bem? Ou eu retribuo o mal com o mal? Observa isso. Retribuir o mal com o mal dá ataque cardíaco. Observa. Então, o bem, o mal, a gente tem que ser indulgente. É por isso que tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala assim para nós. Deixa eu achá-la aqui, eu acho que eu marquei. Caridade e amor ao próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? Olha o que os Espíritos falaram. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Porque a gente também precisa disso. Nós também precisamos da benevolência do próximo, da indulgência dele, do perdão dele. Então, isso é o mal com o bem. Ah, fulano estava muito nervoso, talvez ele tenha feito desta maneira. Mas quando a gente é agredido e agride, olha como é que fica. E ele continua e fala para nós assim: encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. Aí eu fico aqui, eu vou lá para aquela, interrogar minha consciência, me analisar no final da noite. A quem eu faço primeiro? Eu penso primeiro em mim ou eu penso primeiro no outro? A gente pode pensar até ao mesmo tempo, não é? É bom para mim, é bom para o outro. A gente volta a lembrar aqui de sábado, né? Eu pensei primeiro em quem? Em mim ou no próximo? A gente já está botando um grãozinho lá do homem de bem, naquele monte que a gente quer criar. No sábado,
Quantos sábados, às vezes, eu tenho vontade de não vir, que eu quero ir ver meus netos? Nossa, mas eu tenho que ir, tenho um compromisso. De lá, eu saio e vou ver meus netos. Porque o outro, muitas vezes, também pensa em nós em primeiro. O pessoal que vai fazer visita aos enfermos, dia de domingo, ele está pensando no próximo. Ah, mas ele está sendo muito mais ajudado do que aquele a quem ele foi fazer a visita. Muito mais. O homem de bem é humano, é benevolente. Lembra que eu li aqui que é o VIP? Benevolência, indulgência e perdão. Para todo mundo, sem distinção de raça, nem crenças, porque vê irmãos em todos os homens. O samaritano, mais uma vez, entrou aqui na nossa história. Ele não perguntou qual era a religião dele, se ele era samaritano, de onde ele era. Ele simplesmente viu naquele que estava caído um irmão dele. E foi lá e o ajudou a se levantar. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como eles. Gente, essa história eu não gosto de política, nem de futebol, nem política, não gosto, eu particular. Mas você vê quantas inimizades são criadas ao longo do mundo. Vamos falar do nosso Brasil por conta de política e de futebol. Só porque o outro não pensa igual a mim, né? Eu amaldiçoo aquela criatura. Não pode ser assim, não é? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. E é o que a gente volta a lembrar do bom samaritano. O guia daquele samaritano, a história de samaritano é muito bonita. Vocês têm que ler sempre a história do bom samaritano. O guia dele naquela viagem dele foi a caridade. Ele deixou os negócios dele para ter como guia a caridade, de atender uma pessoa necessitada. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa. O que Jesus fez no Calvário? Ele olhou para aquela multidão que o estava agredindo, que o estava crucificando, que estava jogando pedras nele, e olhou para o alto e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. A mesma coisa é a gente. Quando a gente vê uma pessoa que comete um ato que a gente julga fora do contexto social, a gente julga o cara que fez o ato, mas a gente não fala assim: meu Deus, olhe por essa pessoa que ainda se encontra nesse estágio de praticar o mal. Eu peço sempre a Maria, envolve o Mãe Maria no teu manto de luz, as mãos dele, para que ele não pratique mais um ato desse. Então, a gente tem que usar algumas ferramentas que o Espiritismo nos oferece. E eu, quando uso essa, não é porque eu sou boazinha, não. É porque eu me lembro disso. Eu lembro, nossa, e se fosse o meu filho? E se fosse o meu filho?
ele fala, a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. Está lá no Pai Nosso. Está lá no Pai Nosso. Vocês falam o Pai Nosso? Está lá no Pai Nosso. Perdoando de acordo com o que eu tiver que perdoar. É isso que ele está falando aqui, ó. A indulgência é misericórdia com o equívoco do outro. Nossa, fulano fez isso assim, 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 assim. Vamos ser indulgentes, ter misericórdia dele. Pedir, Jesus, tem misericórdia desse meu irmão que ainda está nessa trajetória. Tem misericórdia, Jesus, porque nós precisamos de misericórdia também. Quantas vezes eu falo, meu Deus, Jesus, tende misericórdia de mim. Isso é a misericórdia bem sentida. Volta a lembrar, sabe aquele grãozinho de areia que a gente vai construindo o homem de bem? É isso. Ele vai falar dos defeitos, vai falar das imperfeições, ele vai falar também para nós aqui que não procura fazer, não procura fazer valer o seu espírito, nem seus talentos às custas dos outros, né? Não se envaidece da sua fortuna. Essa aqui é muito interessante, não é? Tem lá no Livro dos Espíritos, que ele vai falar lá na 815. Deixa eu ver aqui. Essa eu não marquei aqui. 815. A gente está falando assim, ó, não se envaidece da sua fortuna. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? É a da desgraça ou da fortuna? Os espíritos respondam, tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca queixa contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. A gente pode julgar o rico? Sempre que falo em rico, eu me lembro da Rainha Santa Isabel, patrona de Portugal, que é a veneranda de nosso lar. Era uma rainha. Acudia os pobres todo dia com um avental cheio de pães. Um belo dia o marido perguntou, Senhora, que levas no avental? E ela disse, são rosas, meu senhor. Abra o avental. Ela abriu, estava cheio de rosas. Então, isso é o quê? Não se envaidecer pela riqueza, pela fortuna que a gente tem. Não é isso? Se a ordem social colocou pessoas sobre a sua dependência, ela as trata com bondade e benevolência. Porque a gente hoje está na prova da riqueza ou do poder, amanhã a gente inverte. É uma roda gigante. Porque o espírito precisa aprender tudo. Nesse aprendizado, ele precisa rodar de posição em posição, para que ele possa aprender. E ele fala aqui, usa a sua autoridade para levantar o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho, e evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa ainda. O engraçado é que às vezes a gente lembra assim de pessoas, né, no trabalho. No trabalho, elas são pessoas extremamente autoritárias. Elas, com seu subordinado, elas querem impor. Em casa,
é o contrário. Em casa é o contrário. Então, a gente tem que a gente está na posição que Deus, que nós, como espíritos imortais, escolhemos para o quê? Para o nosso crescimento espiritual. Para que nós possamos, a nossa posição é essa, para que nós possamos colocar um grãozinho de areia diariamente na construção do homem de bem. A pessoa, o homem de bem, enfim, respeita nos semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. Ele está falando as leis da natureza. Aí a gente pensa assim, né? Tem pessoas como têm uma fortuna muito... A gente não está condenando, não está criticando, nem acusando. Mas tem pessoas, a gente vê em condomínios de alto poder aquisitivo, né? E eles dizem assim, a praia é particular. Só entra quem mora. Aí, a pessoa que mora lá, conhece, é morador, conhece outros caminhos e vai para a praia. Aí chega lá, o vigilante diz assim, o senhor não pode ficar nessa praia, porque eu já vi isso, porque essa praia é particular. O senhor não pode dar um banho na criança, bebê, porque essa água é particular. Isso não é particular, é da natureza, são leis. Eu posso, não é? Eu tenho os mesmos direitos dentro das leis naturais que aquele que tem maiores possibilidades também as tenha. Então, isso é para a gente ir analisando e nos construindo. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. Aí ele fala aqui, olha que bonito. O que acabamos de expor não é a enumeração completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas, está no caminho que conduz a todas as outras. É a construção, né? E a doutrina espírita, mais uma vez, vamos lembrar, nós somos filhos de Deus, nós temos o bem dentro de nós. A doutrina espírita nos dá muitas ferramentas para essa construção. E a gente vai finalizando e vai trazer uma história bem interessante para nós, para a gente poder refletir sobre ela. A lenda do monge e o escorpião. O monge e seus discípulos iam por uma estrada. Quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. E o impulso, o monge correu pela margem do rio, entrou na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o escorpião o picou. Quando o trazia para fora, o escorpião o picou. Devido à dor, o homem deixou cair novamente no rio. Foi então que o monge pegou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez para correr para salvá-lo. Entrou no rio mais uma vez
e colheu o escorpião e o salvou. Satisfeito, o monge voltou à ponte e juntou-se aos seus discípulos. Eles que haviam assistido à cena o receberam perplexo e penalizados, e falou: Mestre, deve estar doendo muito. Mas por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele ajudou e picou a mão que o salvava. Não merecia a sua compaixão. O monge, tranquilamente, ouviu os comentários e respondeu sereno. Ele agiu conforme a sua natureza e eu de acordo com a minha. Então, nós temos a bondade dentro de nós. Mesmo ele sendo mordido, ele voltou mais uma vez para salvar aquele animal. Então, que nós possamos, eu muito, nos esforçarmos para diariamente nos analisarmos e para que a gente possa construir dentro de nós o homem de bem. Porque é isso que Jesus quer de todos nós. Que Ele nos abençoe. Agradecemos a Dália pelo estudo e vamos passar ao momento do passe, que juntamente está sendo realizado o passe de cura. Mestre Jesus, mais uma vez lhe agradecemos pela sua presença, por inspirar a nossa irmã Dália no seu estudo. Pedimos agora também a proteção dos nossos queridos guias espirituais, para que possamos, então, realizar esse momento do passe. Que pelas mãos dos médios, pela vontade dos espíritos, os irmãos aqui presentes possam receber com todo carinho as energias e os fluidos que vieram buscar. Assim, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós nesta tarde. O estudo de hoje, falando sobre o homem de bem, vem nos avaliarmos os nossos atos e os nossos pensamentos. A mensagem de hoje, por amor, que o nosso tão querido Emmanuel faz a nossa reflexão sobre a verdadeira natureza de cada um de nós. O posicionamento que nós temos que ter junto aos fatos que acontecem em nossas vidas. Emmanuel relata em seu comentário sobre a passagem do Cristo, aonde afirma que o amor equilibra e a dor restaura. Temos um sentido aonde avaliamos que o sofrimento e a dor são situações penosas e muito ruins para cada um de nós. Mas se formos analisarmos as nossas vidas, a dor e o sofrimento nada mais são do que verdadeiros remédios para as nossas almas.
quão bom nos sentimos quando estamos presentes nesta casa, esta casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade. Agradecemos ao nosso Mestre querido Jesus por nos amparar sempre. Agradecemos aos espíritos amigos e à falange espiritual desta casa de amor, que sustentam em amor o pilar desta casa. Muito obrigado, Altivo Panfiro, muito obrigado, Antônio de Aquino, muito obrigado a todos os guias espirituais. Nós vamos passar agora a leitura de uma mensagem do plano espiritual, para em seguida darmos por encerrado a nossa reunião pública da tarde de hoje. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada ser desencarnado e encarnado. Busquem a Deus, pedindo sempre permissão para as realizações do trabalho de buscar o pão, que é o alimento do corpo. Mas primeiro, busquem a Deus, pedindo permissão nos trabalhos onde encontram os alimentos da alma, o alimento do espírito. Deus, com sua bondade e misericórdia, está sempre enviando irmãos ceareiros, trabalhadores do Cristo, para ajudar a socorrer vocês, a nós, a todos. Digo mais, falo da humanidade sofredora, o porquê grande parte desse sofrimento em meio a vocês é por causa dos homens que fingem não conhecer a Deus, que ignoram a sabedoria divina, que conhecem, mas fingem não conhecer por conta da vaidade, do orgulho, do pecado avassalador. E aí entra o mal que destrói as nações. Muitos realmente não conhecem a Deus, o seu amor, a sua doçura, por falta de percepção, de entendimento dessas palavras. Deus, Pai de amor e de misericórdia. Meus amados, meus irmãos, lembrem-se que Deus existe e que temos um guia e modelo a seguir, o Mestre Jesus. Quando os homens passarem a admirar ao seu redor a beleza das folhas, ao balançarem com o tocar dos ventos, do orvalho que em gotículas cai sobre o capim e sobre o telhado pela manhã, e à noite ao relento. A natureza, então, terão certeza de que Deus está ali, presente no ar que respiramos, na água que bebemos, no clarear do dia, no sol que brilha pela manhã, e também no entardecer da noite escura, que às vezes é o terror para alguns homens desencarnados e também para alguns encarnados. Na noite clara, enluarada, que muitas das vezes saímos para admirar belezas que só podem ser sentidas se acreditarem em Deus, se tiverem fé. Todo esse sofrimento acontece por não entenderem ou por fingirem não conhecer a Deus. Esse Deus que está presente em todas as coisas, que é nosso Deus Pai de amor e de misericórdia para com todos nós que já o entendemos, para os que ainda não entendem e para os que sofrem amargamente.
Muitos se acham deuses, crescem e esquecem até mesmo que tiveram um colo materno. Esquecem do leite de que se alimentaram em seus primeiros dias, semanas, meses, anos de suas vidas. Então, tornam-se esses malfeitores que estão destruindo nações, aterrorizando pobres criaturas que, no momento de pedir ajuda ao Mestre Jesus, lamentam e esquecem até mesmo que Ele, o Cristo, existe para salvá-los. Ah, meus amados, orem, busquem a presença do nosso Senhor Jesus, tenham fé e sejam pacientes. Não esqueçam, peçam por esses homens que um dia se alimentaram do leite materno. Peçam que eles lembrem do amor de Deus, do amor do Mestre Jesus. Peçam que eles lembrem que tiveram mãe e que receberam muito amor dessas mulheres, mães, quiçá, pobres e sofredoras, mas que lembravam de Deus e rogavam ao Mestre Jesus pelo seu lar, pela sua família. Hoje, esses que um dia tiveram sua família, sua mãezinha intercedendo por eles, educando-os com muito amor, deixando às vezes de comer para torná-los homens de posses de bens, para chegarem ao topo e dirigirem uma nação com o intuito de organização, de amar, de ensinar a amar, de ensinar a crescer, a educar. São esses homens que esqueceram o lar que tiveram, esqueceram suas origens, suas famílias, esqueceram o que é o amor, o porquê estão no topo, no comando do mundo e, o pior, esqueceram de Deus. Meus amados, façam preces por esses homens que hoje são malfeitores entre as nações. Estejam atentos, sejam vigilantes e sigam firmes em seus objetivos. Jesus e Kardec sempre. Nós estamos juntos auxiliando a vocês e amparando-os em todas as circunstâncias. Paz a todos. Um trabalhador do Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado a este trabalhador do Cristo por esta mensagem. Muito obrigado a todos aqueles que formam a coluna de sustentação e amor desta casa, Centro Espírita Altivo Panfiro. E em nome do nosso amor, em nome do seu amor, Mestre Jesus, em nome do amor de Deus Pai, pedimos que nos acompanhe ao retornarmos aos nossos lares, que permaneçamos em harmonia, em amor, em paz. Nos abençoe hoje e sempre e nos permita darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.